E eu parei sobre a areia do oceano e vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cada chifre havia uma coroa, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E adoraram o dragão porque deu à besta sua autoridade. Eles adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Esse versículo a gente acha aqui, na Bíblia Sagrada. Mas também é assim que começa o anime Monster, considerada por muita gente uma obra-prima. Eu já comecei a fazer as análises desse anime aqui nas minhas redes sociais, né? Já fiz aqui no YouTube, TikTok, no Instagram. Inclusive, siga o Ponto Catarse nas outras redes sociais, vai estar aparecendo aqui em algum canto, né? O arroba para vocês seguirem. Enfim, conforme eu fui assistindo o anime, eu percebi que seria melhor, talvez, eu fazer uma análise maior e mais densa em um vídeo longo. E a cobertura vai ser sempre de 5 em 5 episódios. É a minha primeira vez, né, com a história de Monster, então não sei literalmente nada do que acontece. E acho que essa dinâmica dá para criar um clima legal para vocês acompanhando os pensamentos e opiniões enquanto eu vou assistindo. E é claro, talvez eu possa vir a fazer uns vídeos mais específicos do anime em outro momento. Talvez uma análise da obra toda no final. Enfim, vamos começar. O anime tem toda essa estética meio sombria, a trilha sonora da abertura, por exemplo, me lembra uma parada espiritual, tá ligado? Aquela voz tipo... Oh! E aí tem assim, esse versículo bíblico, tá ligado? Então já tem uma vibe assim meio, entre aspas, espiritual, tá ligado? Então é uma coisa interessante. O anime, né, em si, nos apresenta o Dr. Tema, que é um ótimo cirurgião. Temos várias cenas onde é mostrado como ele é genial e talentoso. Mas não é só isso. A obra trabalha muito com contrastes e já de cara começa com detalhes que culminam no dilema principal. O médico é mostrado saindo de mais uma cirurgia bem-sucedida, salvando um cantor de ópera. Mas enquanto isso, uma vida é perdida. Um homem que não tinha os mesmos recursos do cantor, um pai de família, agora tinha um filho perguntando onde o pai estava. A mãe desse homem, quando vê o doutor, vai tirar satisfações. Chorando, ela fala que o filho chegou primeiro no hospital. Então por que ele foi negligenciado? Isso perturba o nosso protagonista e fica sem saber o que dizer. Tema tem um bom carro, provavelmente ganha bem, tem uma boa reputação e está noivo da filha do diretor, o que significa um futuro promissor, não é mesmo? Era só fazer o que mandavam e ficar tudo certo, mas aquilo mexeu com a cabeça dele. A gente vê, quando acontece uma cirurgia de alguém mais famoso, o diretor aparece na TV, e isso é importante para o que vai se seguindo mais à frente. Num jantar do cirurgião com a noiva, ela solta uma frase que marcou a mente dele e marcou a minha também. A vida humana não é igual. Beleza, essa frase pode parecer só mais uma fala de uma personagem má por ser má, tá ligado? Uma coisa até meio caricata que eu não vou negar, que até aqui tem muito disso nesse começo de Monster. E essa caricatura da maldade meio que acaba se estendendo por muitos personagens, principalmente ali no hospital. Mas é interessante, conforme a história vai avançando, os personagens são colocados em dilemas éticos onde eles precisam questionar isso e acabam fazendo com que nós que estamos assistindo também questionemos essa frase. Claro que qualquer pessoa ética diria que não tem essa de desigualdade, né, entre vida humana, mas chegando a determinados pontos as coisas ficam um pouco ambíguas e difíceis. Avançando um pouco, acontece novamente. Chega um paciente primeiro, um garoto. Sua família foi massacrada. O assassino é desconhecido e ele tem uma bala no cérebro. É um caso difícil, mas o doutor acredita que tem o que é preciso. Ele se prepara, põe as luvas, mas quando está perto da sala da cirurgia, recebe uma ordem do diretor. O prefeito da cidade precisa de uma cirurgia. Deixe o menino e vá cuidar do prefeito. O médico fica confuso, afinal ele já estava indo cuidar do garoto. Já estava tudo pronto, mas a ordem é clara. Para piorar, a gente acaba descobrindo o motivo, né, da prioridade com o prefeito. O hospital, cuidando dele, receberia subsídios, ou seja, se beneficiariam disso. Ele fica sem saber o que fazer, mas resolve se render ao que ele acha certo e decide desobedecer às ordens para salvar o menino. A cirurgia é difícil, mas é um sucesso. Porém, quando tudo parece ir bem, as coisas começam a desmoronar. Se o episódio 1 tinha apresentado a glória na vida do Tema, a partir de agora a gente vai começar a ver o contraste, do auge à queda.
Descobrimos que o prefeito acabou morrendo. Os médicos que ficaram a cargo de salvá-lo começam a culpar o protagonista. Ele é acusado de egoísmo e arrogância, sendo julgado por salvar uma vida. Para piorar, mais tarde, em um evento em que os membros principais do hospital estão, ele vai pedir desculpas para o diretor, né? Mas o diretor acaba sendo super rude com ele, dizendo que o cirurgião jamais vai conseguir realizar os sonhos que almejava. Sem mais nem menos, ele descobre também que perdeu o cargo. Tentando se agarrar à última coisa que ele ainda tinha, ele vai ver a noiva, Eva, a mesma lá do jantar do A Vida Humana Não É Igual, e ela humilha, devolve a aliança e o chama de idiota. É muito interessante o que começa a acontecer a partir daqui. Como eu disse, os personagens que aparecem ali, fora o tema, né, parece uma caricatura de pessoas ruins, egoístas, que só se importam com o status social. Mas é interessante refletir um pouco. Eu, como futuro psicólogo, por exemplo, posso querer ajudar, tá ligado? Mas também quero ganhar bem e ter uma boa reputação, etc. Dependendo de onde eu trabalhar, a ideia de ascensão é uma coisa natural. E tudo bem desde que isso seja feito de uma forma saudável, tá ligado? Mas às vezes, dependendo de como as coisas são no ambiente de trabalho, alguém poderia começar a perceber aquilo de uma forma distanciada. O ofício que envolve ajudar pessoas se tornando apenas um mero trabalho. O fim em si se torna o dinheiro, a reputação, o status. Então eu deixo uma pergunta. O meio onde nós estamos poderia nos desumanizar? Uma filósofa que chegou a tocar no tema foi a alemã Hannah Arendt. E olha só se não é uma grande coincidência que Monster se passa justamente na Alemanha. Hannah Arendt fala em seu livro A Banalidade do Mal sobre o julgamento de Adolf Eichmann, não sei como é que pronuncia esse nome, um dos responsáveis pela logística do extermínio de milhões de judeus no Holocausto. No livro, ela analisa como, às vezes, alguém não necessariamente é uma pessoa maligna. Às vezes, o sujeito só está obedecendo ordens, seguindo regras e cumprindo suas funções, sem refletir necessariamente de forma crítica no tamanho das consequências dos seus atos. Isso te lembra alguma coisa? Enfim, apesar de um anime demonstrar que essas pessoas são egoístas e movidas por status, é importante levantar essa discussão. Afinal, uma pessoa assim, desse jeito, ou ela se torna aquilo? É uma dúvida que a psicologia e a filosofia tentam responder até hoje. De volta ao anime, a gente começa a ter uma quebra no que a gente tem sobre o protagonista. Ele, até o momento, é extremamente ético, quase uma representação física do imperativo categórico de Immanuel Kant. A ideia de que devemos achar uma ação moralmente boa quando ela poderia se tornar uma regra universal. Algo que funcionasse para todos, sem exceção. Se você acha que a mentira é, por exemplo, uma coisa moralmente má, se pergunte, se todos mentirem, isso é ruim? Perceba que se torna muito mais complexo do que parece. E se, por exemplo, alguém ameaçasse matar alguém que você gosta? Um amigo, um familiar, etc. Esse assassino quer saber a localização dessa pessoa. Se você mentisse, seria moralmente ruim? Bom, inclusive eu sou apenas um estudante de psicologia e eu me interesso por filosofia, até porque dentro da psicologia a gente acaba estudando bastante sobre coisas baseadas em filosofia. Então, se você tem mais conhecimento que eu, sinta-se livre para me corrigir nos comentários, mas seja educado. Enfim, essa ideia kantiana é bem rígida, e aqui vemos como ser ético pode ter um custo, mas nesse momento, totalmente na fossa, o médico recorre à bebida e chega a falar sobre querer o diretor morto. Uma rara quebra nesse personagem que até aqui era muito certinho. Enquanto isso, eu esqueci de falar sobre a irmã do garoto que foi salvo. O menino se chama Johann Liebert e a sua irmã gêmea, Anna Liebert. A menina fica totalmente em choque, como um mecanismo de defesa que não aguenta o tamanho do trauma. Os médicos resolvem fazer uma coisa bem antiética. Eles retiram o tema da responsabilidade sobre o Johann, né? E eles querem gerar drama e fazer repercutir entre os jornais, né? Para que o hospital seja falado. Eles decidem então juntar os irmãos. Quando o tema fica sabendo, ele sai correndo. Ana, ao ver o irmão, grita e desmaia.
O médico chega lá, fica irritado e vê que o novo responsável tem até uma câmera nas mãos, né? E aí, quando ele vai procurar saber o que aconteceu, ele fica sabendo que o Johann Alverman simplesmente estendeu a mão e derramou lágrimas. Então, por que ela reagiu daquela maneira? É interessante lembrar que quando a menina apareceu no final do episódio 1, ela estava dizendo sem parar: por favor, mate. E nesse momento o cirurgião está falando sobre querer aqueles médicos mortos. E dito e feito, o diretor e outros médicos morrem, inclusive o que estava com a câmera. A polícia vai até ele e conta o que aconteceu, né? Vai atrás do tema, e ele vai correndo para o hospital. Em meio a esse caos, os gêmeos Liberty simplesmente somem. E a gente é apresentado ao investigador Lunge, que tem aqueles olhos de raposa, aqueles olhos assim meio fechados, tá ligado? E um tique que parece que ele tá teclando o tempo todo. Enfim, ele logo deduz que o caso dos gêmeos e as mortes estão interligadas e começa a ficar de olho no nosso protagonista. Até porque isso parece uma coisa lógica, porque depois da morte daqueles médicos, Tema recupera o seu posto lá naquele hospital e é como se estranhamente ele tivesse conseguido se beneficiar da morte daquelas pessoas. O próprio médico percebe, né, que tem até um momento que ele tá lá com a polícia e a polícia começa a perguntar para ele se ele sabe se o diretor, por exemplo, tem alguma treta com alguém, entendeu? E ele lembra que, de certa forma, ele tinha meio que tretado com o diretor e ele poderia se tornar um suspeito. Tema, mesmo com os problemas, vai ao funeral do diretor e consola a Eva, a ex-noiva dele. Tem um médico, né, o Becker, que ele tá sempre ali por perto, faz comentários estranhos, né? Como quando ele falou sobre não ficar tão preocupado, né, por conta da morte do prefeito lá no começo, que ele é um cara que se mostra ali de olho e parece entender da politicagem dentro do hospital. Aqui ele mais uma vez aparece para fazer um comentário esquisito, né? Ele fala sobre a Eva, que com a morte do pai, agora ela era só uma pessoa normal. Mais tarde, ela marca um encontro com o Tema e fala sobre querer voltar, mas o cirurgião simplesmente vai embora. Temos um time skip então de 9 anos. Vemos que acabou de ocorrer a queda do Muro de Berlim e vemos o investigador Lunge novamente. Ele está ali conversando com alguns policiais e a gente está vendo que eles estão investigando um caso sobre casais que vêm sendo assassinados. E Lunge já começa a trabalhar com a ideia de um serial killer e já deduz que ele não trabalha sozinho, mencionando o suspeito que apareceu em pelo menos 3 desses assassinatos. Mas quando mostra o suspeito, ele está correndo assustado e acaba sendo atropelado. E para onde ele acaba sendo mandado? Justamente para o hospital onde o Tema está, que ele se torna o responsável pelo tratamento, fazendo com que o cirurgião e o investigador se reencontrem. Lunge continua desconfiando, afinal a vida do médico voltou aos eixos depois daquelas mortes. O Tema agora ele é bem sucedido, ele é amado pelos pacientes dele, e depois de todo aquele problema, ele achou em Johann motivação e chegou à conclusão do que era certo na medicina para ele. Ele não se importa, por exemplo, com o suspeito, né, o Junkers, que foi atropelado. Ele não se importa que ele seja um criminoso e tenha problemas com a lei. Ele segue um imperativo categórico. Parece que agora ele trata todos os pacientes de forma igual. E nesse momento, ser ético é justamente se colocar sob suspeita. Mais tarde, quando o Junkers acorda, o médico vai até ele, mas o paciente agora está em choque e diz que o monstro está vindo. Lunge aparece para fazer perguntas, mas o suspeito não responde. O investigador fala que ele vai conseguir achar o assassino de qualquer maneira, mas o que ele realmente queria saber de Junkers era porque ele tinha aceitado topar fazer parte daquilo, já que o dinheiro era muito pouco para dividir entre 3 pessoas. Ao ouvir aquilo, Junkers fica perturbado e Tema resolve então interromper o interrogatório naquele momento. O Lunge até quer continuar, mas ele decide que vai continuar isso depois. Ele deixa alguém lá vigiando caso o Junkers resolva ir de F, tá ligado? O investigador dá aquela cutucada no protagonista dizendo que coisas estranhas acontecem ao seu redor. Tema, no outro momento, ele leva o Junkers numa cadeira de rodas, ao ar livre e conversa tranquilamente com ele. Sorri e fala sobre a vida. O paciente diz que o doutor agora é como um pai. Junkers é um abridor de fechaduras. Ele conta que a primeira vez que ele fez isso foi porque ele desejou um relógio mecânico. Foi a primeira fechadura que ele abriu para roubar. Ele foi pego e dali em diante
aquele foi o seu trabalho. Tema como o cara gente boa que ele é, né? Que a gente já viu que ele não se importou com a questão dos problemas da lei do Junkers, tá ligado? Então ele conversa tranquilamente com ele e diz para ele contar tudo para a polícia e reconstruir a sua vida. Junkers acaba contando que os outros do grupo estavam mortos, mas não fala quem foi a pessoa que matou. E o doutor questiona se seria o tal monstro que ele citou anteriormente. Mais para frente, em outro momento, o Dr. Becker continua próximo ali, né? Mesmo depois de demonstrar ser um cara meio estranho, né? Enfim, na primeira vez que ele aparece nesse time skip, ele mostra a inveja dele, né? Questionando porque o colega não se aproveita da posição dele para ficar, por exemplo, com uma mulher atraente. Enfim, aqui ele tá ali perto do tema e eles passam ali por uma loja onde o protagonista vê um relógio e se lembra do paciente. Então ele resolve comprar o relógio. Enquanto isso, Junkers reflete sobre a conversa que teve com o tema e decide contar as coisas, mas quer que o cirurgião esteja junto. Porém, quando encontra o policial no corredor que devia ficar de olho nele, percebe que o oficial está morto. Tema vai até o hospital com o relógio, mas acaba encontrando o corpo. Ele vê perto dele um papel de bala e lembra que os médicos que morreram 9 anos atrás morreram do mesmo jeito e que provavelmente aquela bala estava envenenada. Ele procura o paciente dele que não está na cama. Ele vê pela janela e encontra ele correndo. Ele resolve ir atrás de Junkers. Tema chega em um lugar que só ouvimos a voz do Junkers. Acho muito interessante como o Monster conduz esse momento de tensão, tá ligado? A ideia do monstro e o que ele representa já está no nosso imaginário desde o começo da história, mesmo sem ele ter aparecido ainda. E a partir daqui as coisas vão ficar ainda mais intensas. O paciente grita para o doutor não se aproximar pela segurança dele. Pelo visto, ele está acompanhado de alguém, o responsável pelas mortes dos outros. Mas Tema continua seu caminho. Vemos uma silhueta atrás de Junkers, alguém com terno, uma pessoa bem vestida. Quando o nosso protagonista se aproxima, ele o cumprimenta, ele conhece Tema e ele pergunta se ele se lembra dele, e conforme eles conversam, entendemos de quem se trata. Aquele homem é Johann Liebert, o garoto que o cirurgião salvou há 9 anos atrás. Uma coisa interessante é que Johann fala que já foi chamado assim uma vez, mas que esse não é o nome dele verdadeiro. Agora eu fiquei meio confuso, tá ligado? O nome dele não é Johann. Ele fala que as pessoas não poderiam saber do passado dele, nem os 4 casais assassinados, nem o próprio casal Liebert. Teria Johann então matado os próprios pais? Mas a forma que ele falou me fez pensar, será que ele é mesmo filho deles, tá ligado? Bom, são parecidos, né, sei lá, mas essa parte me chamou a atenção. Johann mostra um tratamento diferente com o Tema. Ele repete uma coisa que o Junkers falou anteriormente. Ele fala que por Tema ter salvado sua vida, ele era como um pai para ele, tá ligado? Ele disse que foi contente que a vida do cirurgião agora deslanchou, né? Isso justamente depois da morte daqueles médicos, que ficamos sabendo que Johann matou, já que ele ouviu da boca do nosso protagonista que ele os queria mortos. Junkers tá aterrorizado com tudo isso, tá ligado? E ele começa a contar detalhes sobre a morte dos suspeitos e que o jovem que estava ali era o responsável. Num momento desses, o médico, né, o Tema, diz que matar é errado. E sorrindo, Johann simplesmente pergunta: por quê? Com tudo isso, Liebert atira em Junkers e o mata. Ele simplesmente passa pelo doutor e vai embora. O cirurgião diz que com as informações que ele tem, não tem como não chegarem em Johann, tá ligado? Só que Johann simplesmente não liga. E de fato, o Tema denuncia tudo para a polícia. Depois que o protagonista sai, um dos investigadores fala que ele tem um álibi e que com a morte de todos os suspeitos, não existem mais pistas. Logo só sobra ir atrás de Johann Liebert. Mas longe fica olhando pela janela para o médico com um olhar intrigante, o que sugere que ele ainda tem suas suspeitas. Tema continua andando, mas acaba caindo de joelho, afetado por tudo. Enfim, Tema resolve, por conta própria, investigar o seu ex-paciente. O garoto que o fez reafirmar seus valores éticos é agora um assassino frio? Ou será que ele já era, no caso, né? Enfim, começa a procurar em abrigos e qualquer lugar que ele já tenha passado. Johann usou nomes falsos, ninguém sabe muito sobre ele. Mas então um velho ouve o médico fazendo perguntas ali perto e diz que sabe algumas coisas.
Eles vão conversar. Naquela época, o jovem usava o nome de Franz. Ele aprendeu idiomas com o senhor idoso e ouvia histórias. O velho era veterano de guerra e as histórias agradavam o garoto. Mas não era só história. O que chamava a atenção de Johann era principalmente o medo, o pânico de enfrentar a morte. E isso choca o cirurgião. O médico, em meio à investigação, lembra de um detalhe. Naquele dia não foi apenas Johann. Havia uma garota, sua irmã gêmea, Anna Liberty. Onde ela estava? O velho disse que o garoto nunca se abria com ninguém, exceto com a irmã, e que ele disse uma vez que iria buscá-la quando ela tivesse 20 anos de idade. Uma coisa interessante é que o velho revela que ele é cego, né? E isso pode ser relevante, né, para o Johann. Será que se o idoso não fosse cego, ele ainda estaria vivo, tá ligado? Enfim. E agora o foco maior do episódio 5, que inclusive o episódio se chama A Garota de Heidelberg, não sei como é que pronuncia. Somos apresentados à estudante de Direito, Nina Fortner. Vemos alunos em uma classe que não sabem responder uma pergunta, mas Nina, mesmo chegando atrasada, consegue responder tudo com louvor. Excelência de cena para mostrar quem ela é. Isso é o famoso show don't tell, um conceito narrativo que, traduzindo ao pé da letra, seria mais ou menos mostre, não conte. E ele diz o seguinte, que é mais eficaz mostrar algo do que citar. O autor poderia simplesmente fazer alguém dizer, não, Nina é uma pessoa muito inteligente, blá blá blá, mas a cena em que, mesmo ela não estando presente, ela chegando atrasada e ela sabendo responder, traduz isso muito melhor. E além disso, o fato de ela não estar na sala e saber mostra que talvez ela estude bastante em casa. Então ajuda a construir mais coisas ainda na nossa mente sobre a Nina. Inclusive, uma frase ficou muito famosa e resume bastante essa ideia do show don't tell, que é a ideia do Anton Chekhov, que ele fala o seguinte: não me diga que a lua está brilhando. Mostre-me o reflexo da luz em cacos de vidro. Enfim, continuando aqui a história, Nina continua sendo apresentada de forma exemplar. Vemos que além da faculdade, ela trabalha fazendo entregas, pratica a luta e ainda tem tempo para ir no psicólogo. Um detalhe importante, né? Que ela fala que ela tinha pesadelos que pararam recentemente. E quando ela sai, o terapeuta diz que o lado feliz dela parece uma reação a uma coisa muito sombria, tá ligado? Enfim, ela vê crianças com roupas para um desfile, né, enquanto ela tá de moto. Quando ela chega em casa, ela conversa com os pais e diz que ela queria se vestir daquele jeito. E a mãe diz que aquilo já aconteceu, mas tem que dar meio que uma chamada de atenção no pai dela para poder confirmar. Eles procuram um álbum, né, de fotos e mostram realmente uma foto dela. Só que a Nina acha aquilo muito estranho e ela não se lembra, né, de tudo isso. Enfim, conforme o episódio vai passando, a Nina começa a receber e-mails com frases bonitas. Ela pensa que pode ser um garoto da faculdade, né, que fica dando em cima dela, mas ele nega. Em uma aula, eles começam a falar de um caso criminal, um massacre de uma família. Nina acaba tendo um ataque de pânico e sai da sala. É nesse momento então que ela começa a perceber que ela não tem memória nenhuma dos primeiros 10 anos da vida dela. E isso é vital. É como eu disse, é como se ela tivesse passado por um choque tão grande que o material traumático foi esquecido. Uma ideia que me lembra um conceito da psicanálise de Freud, com o conceito de recalque. O recalque é um mecanismo de defesa do ego, onde nossa mente empurra para o inconsciente lembranças traumáticas ou desejos que serão dolorosos demais para lidarmos conscientemente. É uma tentativa do cérebro de nos proteger de um colapso diante de uma dor insuportável. As coisas ficam interessantes quando ela recebe um e-mail dizendo que ele está indo buscá-la. Isso parece familiar? Enfim, ainda mais que temos uma cena onde o pai dela diz que está quase na hora, que eles prometeram contar quando ela tivesse 20 anos de idade, que ela é adotada. Na faculdade, eles dizem que chegou um aluno novo, né? E as amigas dela dizem que ele ficou de olho nela uma aula inteira e que talvez ele seja o príncipe encantado dos e-mails. Elas resolvem fazer um encontro da Nina com esse garoto sem a aprovação dela. Então elas deixam ela só e o anime quebra nossa expectativa. Com todas as nossas pistas até agora, o garoto parecia que devia ser Johann, né?
mas não é ele quem vai falar com a Nina. Só que ao longe ela vê ele, Johann Liebert, sorrindo para ela. Ela percebe que já o viu antes e desmaia. Com isso, galera, encerramos os 5 primeiros episódios de Monster, que tá só no começo, tá ligado? Dizem que é uma obra-prima e eu acho que ele tem ótimas ideias. O primeiro episódio, cara, é doido. Eu acho que é um dos melhores episódios de anime, assim, que eu já devo ter visto, tá ligado? É fantástico mesmo. Às vezes as coisas ficam meio preto no branco demais, com alguns personagens beirando a caricatura, como eu já falei antes. Mas eu entendi a ideia e parece que Monster vai ficar mais complexo e cinza a partir de agora. Eu tô me divertindo bastante, tô hypado pros próximos episódios. No mais é isso. Se tu curtiu minha análise, por favor, deixa um like, comenta e compartilha aí para algum amigo teu, tá ligado? Porque esse vídeo deu um trabalhão e só é o primeiro de uma série. Então eu preciso muito da ajuda de vocês para que ele não flope e eu continue fazendo esses vídeos mais profundos, podendo trazer conceitos de filosofia e psicologia. Se inscreve no ponto Catarse e vamos continuar decodificando o mundo juntos.